E essa época da pandemia foi bem desafiador. Na época, eu já era concursada aqui em Brasília, mas fiquei afastada. No ápice da pandemia, o meu filho era muito pequeno, mas o que eu via eram profissionais de diversas áreas sendo colocados no pronto-socorro para atender a demanda, e a mesma coisa com os profissionais da enfermagem, também de outras áreas, né, para dar conta ali de toda essa demanda. E como é que foi para você, assim, sair da faculdade e já ser inserido nesse cenário que foi um caos, realmente, a gente não tinha leito para todo mundo, guerra, né? Nossa Senhora. Guerra pela vida. Você se sentia preparado, assim, tecnicamente, falando também, para lidar com tantos desafios? Eu acho que não só desafios técnicos, né, mas realmente de comunicação, de passar para essas famílias, porque não podia fazer visita, a gente tinha que falar muito por telefone, tinha o estresse da equipe, muitas vezes, a maioria das vezes, a equipe bem sobrecarregada, porque tinha os atestados também, a equipe se infectava. Sim. Então era aquele ambiente estressante. Como é que foi para você? Então, você se sentia preparado nem um pouco. Justamente o que a gente estava conversando um pouquinho também hoje, da importância de ter uma matéria exclusiva de gestão na nossa área, tanto na medicina quanto na enfermagem, porque a gente sai e tem que estar preparado para você tomar a frente de uma equipe, de profissionais, ter o contato multidisciplinar, saber lidar com essas situações. E eu não me sentia nem um pouco até o primeiro dia que falaram. E eu fui muito assim. Eu gostava muito dos desafios e eu era sincero mesmo. Vocês, sei lá, na faculdade, vamos fazer um procedimento aqui. Eu não sei fazer. Eu nunca fiz, eu sei a teoria. Se você quiser fazer a primeira vez, a outra vez eu faço, eu vou te acompanhar. Se você quiser me acompanhar, eu faço o procedimento. E eu sempre meti a cara para fazer mesmo. E aí foi nesse momento que a gente vê que nós sabemos... A gente que leva muito a sério a nossa profissão, a gente vê que a gente sabe muito mais do que a gente imagina. Sim. Que é nesse momento que a gente cai nessa situação. Eduardo, você tem que fazer isso. Você vai ser responsável por 40 profissionais aqui da unidade de pronto atendimento. Você acabou de se formar, Eduardo, se vire, não teve matéria de gestão, seja bem-vindo. O plantão que vem, você é responsável por essa equipe. Você tem que fazer a escala. Se alguém precisar de alguma coisa mais grave na emergência, você vai dar uma força. E daí foi nesse dia que a teoria veio na minha cabeça assim, de uma maneira que eu não esperava. Eu comecei a lidar com essas situações, me vi naquela situação e descobri que eu sabia muito mais do que eu imaginava. De a gente se esforçar e estudar e tentar ser um profissional diferenciado. Nesse momento eu vi que, cara, você está preparado. Essa disposição em aprender também, né? Eu vejo que é fundamental no profissional, não só da área da saúde, qualquer ramo que você escolha. Então, assim, quando a gente acha que já sabe muito, a gente perde a oportunidade de novos aprendizados, né? Demais. Acho que, na verdade, só muda a qualidade da dúvida, né? Porque quanto você aprende, mais dúvida você tem. Sim. E muda a qualidade, né? Esse eu acho que é o grande segredo, né? Eduardo, você falou da questão quando você era estagiário, eu lembrei de um story seu, de uma publicação que você fala dos tipos de estagiário, né? Fala. Então, qual é o tipo de estagiário que você se enquadrava dos 5, dos top 5 lá dos estagiários? Eu acho que era o que... Eu pensei esses dias, sabia? Quando eu publiquei, eles ficam perguntando, qual que você é? Mas eu acho que eu fui uma mistura de muitos, eu acho. Tipo, do medroso, que eu ficava muito nervoso, assim, mas ao mesmo tempo respirando e transparecendo que eu tava tranquilo. Tipo, pegava emergência e a professora me colocava sempre à frente, porque eu fazia estágio numa unidade de pronto atendimento, só que eu não lidava direto com o paciente. Só que para a professora eu já trabalhava na unidade de pronto atendimento. E daí eu mantinha calma, falava, vamos lá, galera. E ali mesmo, errando uma veia, falava... a primeira vez que fui funcionar, falei... eu nervoso ali, né? Falei, Eduardo, só não trema muito o braço. Daí ele falou, o paciente falou, mas eu não sou Eduardo. Eu falei, Eduardo, sou eu. Então eu falei, Eduardo, calma. Eu falei em voz alta. Mas eu acho que eu sou uma mistura de vários... Fui uma mistura de vários
estagiários. E o que eu falo muito para as pessoas que me mandam mensagem, têm dúvidas assim, como ser um bom profissional, como ser um bom estagiário. É você aproveitar as oportunidades. Eu já fiquei até 2 horas depois do estágio para eu acompanhar uma traqueostomia de emergência. E aí depois eu me expliquei com a chefe que eu fazia estágio, mas eu aproveitei aquela oportunidade de você absorver o que os profissionais têm a te oferecer. E eu falo, aproveite, e mesmo os profissionais ruins têm a te oferecer. Porque o que ele fizer de errado que você vê, você não faz. Absorveu. Né? Você vê lá alguma coisa que ele faz, alguma conduta que ele tenha que você acha que não é muito favorável para a sua vida ou para o tratamento do paciente, serviu também. Porque você fala, eu não vou fazer isso. Eu não vou ser esse profissional, entendeu? Então, acho que esse é o momento de estágio, assim, das pessoas absorverem tudo mesmo. Prestar atenção em tudo. Tem coisas que a gente não vai saber, não tem problema nenhum. Pergunta, pesquisa. Hoje em dia tem internet. Eu brinco muito também com os termos técnicos nos vídeos. Sim. Cara, a gente esquece. Não tem como você saber tanta coisa. É tudo muito novo. Tem pessoas que fazem o técnico e depois fazem a enfermagem. Eu acho maravilhoso também, porque ela já tem uma vivência, já conhece alguns termos técnicos. E o que a gente vê muito na prática é isso, né? Alguns anos de técnico de enfermagem e faz a faculdade, a graduação, trabalhando como técnico de enfermagem no hospital. Sim. Essas pessoas acabam virando um pouco de referência para o colega que não praticava, né? Foi muito. Na minha faculdade, eu me abraçava nas pessoas que já eram técnicos e me ensinavam muito. E, inclusive, quando eu me formei, nessa situação que eu falei que eu fiquei responsável, os técnicos, quando você mostra que você está disposto a trabalhar, a fazer o certo e fazer o bem para a galera, as pessoas te abraçam. Aí os técnicos de enfermagem foram, professores para mim. Sim. Porque, poxa, a pessoa tá lá 10, 12 anos trabalhando ali naquela... Imagine, esse técnico de enfermagem tá há 12 anos trabalhando naquela unidade de pronto atendimento. Eu acabei de me formar. Eu chego ali e sou responsável por fazer uma escala por essas pessoas. Eu respondo por elas, elas têm que se dirigir a mim. Sim. Cara, a pessoa tá 12 anos ali. Às vezes eu tenho muito mais a aprender com ela do que ela comigo. Teoricamente, mas não que isso aconteça, porque a gente troca experiências, né? Exato, essa troca é importante, né? Muito. E eu aprendi demais com os técnicos, com os auxiliares. Eu trabalhei 7 7 anos, inclusive, se o pessoal estiver me vendo, né? Agora no SACTAL, no Hospital Ferreira Machado, em Campos, no estado do Rio de Janeiro, foram 7 anos de concursado pela emergência. Que experiência de vida que a gente tem, né? Não só no atendimento ao paciente, mas o contato com essas pessoas, né? O tanto que você aprende, não só tecnicamente, mas a questão humana, né? Sim. A responsabilidade nossa é muito grande. E você saber lidar com naturalidade é importante, além desse conhecimento, né? Então, imagino a dificuldade que tem um enfermeiro quando ele cai no pronto-socorro e já é responsável pela escala de um técnico de enfermagem que está ali há muitos anos, né? Então, essa dificuldade que tem de manusear essa situação deve ser realmente difícil. Né? E aconteceu de eu chegar e falar, você está em tal setor. Eu não estou em tal setor. Como assim? Não, eu trabalho há 15 anos aqui. Eu nunca me remanejaram, nunca fizeram isso comigo. E você tem que ter aquele discernimento de sair dessas situações. Tipo, conversar numa boa, explicar e ser parceiro mesmo também. Conversar e entender qual é a necessidade, qual é a demanda, né, do profissional. Eu falo que é igual como se fosse um técnico de futebol, né? O cara chega, ele vai conhecer a particularidade do jogador. Então, isso faz muito parte da liderança, né? E que nem o técnico... A gente tem que extrair o melhor do profissional. Exatamente. O técnico vai lá, eu não vou te colocar hoje nesse jogo. Cara, mas eu tenho motivo para não te colocar. Cara, é por isso. Você vai para esse setor hoje? É por isso. Eu quero extrair o melhor dos profissionais. Tipo, não quero rixa com ninguém. A gente só quer que o trabalho ocorra da melhor maneira possível, né? Sim. E uma coisa interessante também, Eduardo, nessa questão multidisciplinar, que a gente via muito na prática, a gente costumava fazer muito isso,
após uma emergência, uma situação que a gente passe junto ali, aquela equipe, ter a conversa após aquela situação, né? Então, ali vai se discutir qual foi o trauma, qual foi, na verdade, a dúvida do profissional. E isso é que a gente vê a importância do enfermeiro como líder de equipe, né? E é difícil a gente achar um líder preparado, recém-formado. Por isso que a gente vê a necessidade não só da parte médica, que é a nossa realidade, mas também do enfermeiro. Uhum. Às vezes nem só recém-formado, né? Eu vejo os meus desafios, né? Eu vou fazer esse ano 10 anos de formada. E há um ano assumi um cargo de coordenação e a habilidade de comunicação, eu costumo falar isso sempre, que comunicação não é dom, a gente aprende, é técnica, né? Então, comunicação não é você falar e o outro escutar, é você falar e o outro entender. Né? Então, a gente tem muita dificuldade, se a gente não trabalha isso, a pessoa vai ficar a vida inteira com essa dificuldade. E o ambiente de trabalho é fundamental que a pessoa saiba se comunicar, saiba se posicionar, ainda mais um ambiente de estresse, igual o Ober acabou de falar. Muitas situações acontecem, você tá ali numa urgência, chegou um paciente grave, né, mexeu com toda a equipe, por que não conversar após, ficou alguma dúvida, você entendeu o que aconteceu aqui, algo que a gente vê muito na prática, sempre dando bronca, né, a equipe, às vezes o líder, sempre chamando, você tá fazendo isso errado, mas nunca ninguém parou para sentar com aquela pessoa e explicar de fato o que ele precisava fazer. Então, esse papel verdade. de liderança é muito, muito importante mesmo. E a gente não conversa só com a equipe, a gente conversa com a família, a gente dá notícias difíceis e trabalha essa comunicação difícil com o paciente, seja um diagnóstico ruim. E em qualquer lugar que você trabalhe, vão ter muitos desafios. A vida não é uma constante. Nunca vai ser. E eu acho que a pessoa que está disposta a resolver os problemas que aparecem para ela, é a pessoa que vai se destacar. Então, trazer soluções, né? Porque nunca vai ser 1000 maravilhas, né? A gente vive momentos de alegria, mas também momentos desafiadores, de tristeza, né? Mexe com a gente também como profissional. Com certeza. Eu já tive perdas, né? A gente tem que tentar também não absorver isso, levar isso de uma forma que nos traga tristeza mesmo para nossa vida. É bem difícil. Enfim, são tantos desafios, né? Para ocupar esse papel realmente de destaque, de liderança, de saber se comunicar, de transformar aquele ambiente de trabalho em um ambiente agradável, um ambiente que flua bem. Não tem coisa pior do que se chegar num lugar e, nossa, vou de novo para esse plantão, aquele caos, só tem gente fofoqueira, só tem gente chata que vai ficar brigando lá, discutindo, né? E o ambiente que você tá ali o tempo todo junto, né? 12, 24 horas, a escala é a mesma. É muito Fica tempo. mais tempo do que sua família. Quem trabalha com plantão sabe disso. A gente fica mais tempo no trabalho do que com a própria família, né? Com certeza. E eu falava muito isso. A gente tem que ter um ambiente bom aqui. Sim. Porque a gente vai passar menos tempo em casa do que todo mundo aqui junto. O nosso trabalho já é pesado. Imagine se a gente ficar... Se a gente tornar isso pior ainda, o ambiente. Nossa, E eu também, eu trabalhei, foram 2 anos na... acho que foi de 2020 da pandemia. 2 anos e pouquinho. Que eu trabalhei na assistência. E eu já trabalhei também em ambiente que tinha muitos profissionais antigos, assim, e que não aceitava o que a gente passava, as condutas, tudo. E eu vi, assim, que é muito difícil. Mesmo eu conseguindo... E eu tendo eu considero que eu tenho uma boa comunicação, assim, com a equipe. Mesmo assim, eu sofri pra caramba. Sim. Tanto que no setor que eu trabalhei uma vez, passaram muitos enfermeiros. E eu fui o único que ficou mais, assim. Nossa, porque... vai lá agora e resolve, né, Eduardo? Porque, nossa, o ambiente era... E conta muito isso. Você já trabalha num lugar que te absorve a energia. Ainda mais Meu Deus do céu. Quando a gente para pensar, assim, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, que está a maior parte do tempo ali com o paciente, são os que mais vão saber informações reais
de como está a evolução daquele paciente, de como de fato ele está. A gente vê muito só a fotografia ali, né? Então, o médico não consegue acompanhar nas 24 horas, a não ser que seja um plantão de UTI com poucos leitos, né? Mas em qualquer ambiente que ele esteja, o contato do paciente, da família, é muito maior com o enfermeiro. Então, essa relação é fundamental que seja uma relação de confiança, né? Para a gente conseguir entender de fato o que está acontecendo e trazer juntos o melhor tratamento. É exatamente por isso que o enfermeiro tem essa visão de tudo, né? Da visão da equipe, visão do problema do paciente, da particularidade do paciente, né? Então, por isso onde que realmente é importante essa equipe multidisciplinar.